Meu querido irmão e meu amigo, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da palavra do Senhor. É gostoso estar diante da palavra de Deus, examinando, ouvindo, aprendendo, sendo alertado pela palavra de Deus. Este é o alimento da nossa alma. Esse é o bálsamo da nossa alma. É a luz para os nossos pés. É a luz que guia pelo caminho que estamos a seguir. O salmista disse isto. Sem a palavra de Deus, estamos sem a direção certa. Deus nos direciona neste mundo perigoso, neste mundo mau, nesses momentos terríveis. Deus nos consola através da sua palavra. Portanto, ele fala conosco, ele interage conosco através da sua palavra. Me acompanhe até o final desta mensagem. Temos um aviso importante para você. Eu quero falar sobre o aviso que salvou o homem da morte. O aviso que salvou um homem da morte. Nós temos no capítulo 19 do profeta Samuel uma das dramáticas histórias de rivalidade entre Saul, o inimigo de Davi, e o próprio Davi, o seu genro. Saul era um homem mau, ele queria por tudo tirar a vida de Davi. Diz o capítulo 19, versículo 1, e falou Saul a Jonatas, seu filho, dizendo, e também aos seus servos, para matarem a Davi. Portanto, observa que Saul estava disposto a tirar a vida de Davi. Era um homem que estava sendo perseguido implacavelmente para ser morto. Mas apenas um aviso salvou a vida de Davi da morte. Quero chamar a atenção para o versículo 11 do capítulo 19, a última parte do verso, dizendo que Mical, a mulher de Davi, avisou a Davi dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã eles te matarão. Que aviso horripilante, que aviso terrível, porém um aviso tão importante para as nossas vidas, para a vida de Davi naquele momento. Se não salvares a tua vida nesta noite, amanhã eles te matarão. Mical, esposa de Davi, filha de Saul, sabia todo o trama, sabia todo o drama que estava sendo projetado pelo seu pai Saul para tirar a vida do seu esposo Davi. Portanto, ela corre rapidamente e avisa, olhe os detalhes do texto, se não salvares, a responsabilidade, dizia ela, está nas tuas mãos. Nada eu posso fazer, a não ser abrir a porta, a não ser te descer pela janela, para que você possa fugir. Porém, a disposição, a disponibilidade, a iniciativa de salvares a vida está em tuas mãos. Mas o tempo estava marcado. Esta noite, você tem que estar livre. Porque se não salvar a tua vida esta noite, amanhã você estará morto. Porque eles te matarão. Meu pai está tramando, dizia ela, está tramando a tua morte, está planejando a tua morte, juntamente com seus inimigos ou com seus amigos, para tirar-lhe a vida. Querido, um aviso nos salva muitas vezes de grandes perigos. Um exemplo simples que nós vamos dar. Um viajante, ou nós que estamos viajando pelas estradas, rodovias do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso mundo, de repente nós percebemos que as rodovias, as estradas, são elas sinalizadas, marcadas por sinais. E esses sinais são avisos de perigo, uma curva, uma lombada e assim por diante. E esses avisos têm salvado tantas vidas de tragédias, têm salvado tantas vidas da morte, mas também, quando eles não são respeitados, percebidos e dados como aviso pelo viajante, já causou muitas tragédias, muitas mortes. Portanto, Davi estava diante de um aviso importante. Agora dependia dele, ou salvar a sua vida, ou perdê-la, dependendo da condição, ou seja, dependendo da maneira como ele entendesse aquele aviso, ou reagisse diante deste aviso.
Mas diz o versículo 19, o versículo 12, que Davi fugiu, que Davi escapou daquela morte porque ele se deu por avisado e fugiu e salvou das mãos de Saul. Davi estava livre por enquanto. Na primeira tentativa, ele fugiu, ele escondeu, fugindo da morte, porque se deu por avisado. Querido, mas não significa que isto era uma garantia para o dia de amanhã ou para o próximo dia, porque Saul estava no encalce. Saul estava furiosamente decidido a tirar a vida de Davi. Significa que aquela salvação que Davi teve naquela noite não era segurança de que no próximo dia ele poderia estar vivo. Eu sei que eu estou falando a pessoas vivas neste momento. Eu sei que eu estou falando ao amigo que neste momento me ouve. É uma prova de que você está vivo. Deus nos deu a graça, pela sua infinita misericórdia, de estarmos vivos. Diz Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não termos morrido ontem, são a causa de estarmos vivos, são a causa de não termos sido consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada dia e elas são grandes, elas são infinitas e não têm fim. Portanto, uma prova da grande misericórdia de Deus é estarmos vivos neste momento, estarmos vivos nesse dia. Porém, isto não é garantia de que amanhã estaremos vivos. Não. Tiago, o servo do Senhor, escreveu no capítulo 4, versículo 14 da sua epístola: porque ninguém sabe o que sucederá amanhã. E ele pergunta, por quê? O que é a nossa vida? Ele explica, é um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Há quantas pessoas que estavam vivas ontem e hoje amanheceram mortas. Quantas pessoas que estão vivas hoje e amanhã amanheceram mortas. Esta é a nossa vida. Esta é a nossa trajetória. Essa, infelizmente, querido, é o fim de cada um. Esse é o fim de cada um de nós. Portanto, estar vivo agora não é garantia de que amanhã nós estaremos vivos. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele disse: se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje fores avisado, não endureçais os vossos corações. Dai ouvido à palavra do Senhor. Estamos sendo avisados. A palavra de Deus está nos avisando de que a nossa vida é por demais passageira, é por demais insegura neste mundo. Olha, é um exemplo simples de um camponês que morava no meio do mato, ao lado de uma ferrovia, ou seja, de uma linha ferroviária. Naquela linha, por aqueles trilhos, passavam todos os dias, ou passava todos os dias, um trem que levava centenas e centenas de passageiros, de uma cidade para outra cidade. E naquela tarde caiu uma chuva torrencial e causando grandes erosões. E aquela linha, a linha do trem foi prejudicada porque a erosão causada pela chuva havia danificado totalmente a superfície daquela linha, daqueles trilhos. E naquele momento aquele camponês pensou consigo: puxa, vai esta noite passar por aqui tantas pessoas, e o que eu farei para evitar um acidente? O que eu farei para evitar a morte de tantas pessoas? Ele pensou consigo e assim ele agiu. Não tinha como, porque ele morava lá no meio do mato, no campo, não tinha luz elétrica,
e ele correndo colocou alguns galhos de folha em cima daquele trilho, mas ele pensou consigo, mas isso aqui não é suficiente, eu preciso dar um aviso mais preciso, telefone não tinha, e ele tinha que usar do meio que ele tinha naquele momento. Sendo que o trem passaria a noite, ele pensou consigo, já sei. Pegou uma lamparina, um candeeiro movido a querosene, e ele foi para a linha do trem. Naquele momento, quando o trem havia de passar ali, e ele erguia aquele candeeiro e dizia, num gesto de aviso ao maquinista, e apontando para o abismo, dizendo: não passe, pare, aqui tem um problema. Vocês morrerão se o senhor não parar essa máquina. Todos morrerão. Era o que ele queria dizer na linguagem de sinal que ele usava naquele momento. O maquinista não se deu por avisado e simplesmente passou. Não passou, porque o trem naquele momento desencarrilhou dos trilhos, morrendo fatalmente todos os passageiros. Querido, este é apenas um pequeno exemplo da nossa vida. Olha o aviso de Mical, mulher de Davi, para ele: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã eles te matarão. A Bíblia está sinalizando de que precisamos salvar a nossa vida hoje, porque o dia é hoje, o momento é agora. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 6, versículo 2, ele diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você está diante de aviso. Deus está te avisando, Deus está sinalizando que a nossa vida é por demais curta, é por demais passageira. Salva a tua vida agora. Você que ainda não tem a segurança da salvação, você que ainda não tem o certificado de garantia de vida, da vida eterna. Talvez você pergunte: pastor, mas qual a garantia, qual o certificado? Eu vou apontar para você. Está lá em Efésios. Se você tem uma Bíblia, por favor, confira. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo escreveu dizendo o seguinte: estamos em Jesus, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, é o documento assinado por Deus da nossa herança, da nossa esperança, da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Jesus disse isto em João capítulo 5, verso 24. Ele disse: aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estamos como que numa rodovia, sendo avisado a cada instante, a cada curva, a cada declívio, a cada lombada: diminui a velocidade. Portanto, pare na sua vida. Pense, estamos sendo avisados. O capítulo 10 de João, Jesus Cristo disse, nos versos 28 a 30, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Porque eu e meu Pai somos um, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Portanto, estamos sendo avisados. Mas aqueles que não se derem por avisados, não haverá escapatória. Quantas pessoas na vida já ouviram a palavra de Deus, não se deram por avisadas, embora conscientes do perigo, não se deram por avisadas e morreram. Me lembro que preguei em uma determinada instituição durante 18 anos. Aliás, desculpe, 8 anos, para uma turma de primário até o ensino médio, naquela época, o segundo grau. E todas as pessoas ali
tomaram decisão com exceção a um rapaz. E ele disse para os seus amigos: eu estou tão consciente que eu preciso tomar decisão e eu não quero, que ou eu tomo decisão ou eu saio dessa escola. Aquele rapaz saiu da escola. Aquele rapaz foi embora e nunca mais voltou. Passado algum tempo, o seu pai foi àquela cidade onde ele estava morando para buscar os ossos da sepultura, porque ele lá foi sepultado após ter entrado no mundo das drogas e ele acabou perdendo a sua vida. Nunca mais ele teve uma chance, nunca mais ele teve uma oportunidade. 8 anos de aviso, sem se dar por avisado, perdeu a vida. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. É o que disse Mical a Davi: querido, nós estamos em perigo. A nossa vida é passageira. Estamos aqui por um instante. Desaparecemos rapidamente. Eu sei que você sabe disto. O seu vizinho, há quantos anos morando perto, na sua rua, no seu bairro, já não está mais vivo, porque ele morreu. Nós também um dia morreremos. Estamos avisados. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã pode não ter mais tempo. Por favor, pense na sua vida. Quantas mensagens você tem ouvido? Quantos avisos você tem recebido? Já se deu por avisado? Já está precavido? Já está preparado para a vida eterna? Olha, a vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você seja livre da morte eterna no inferno. João 3, verso 16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus provou o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos perdidos, pecadores, ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Eis aqui o aviso: se não salvares a tua vida esta noite, pode ser que amanhã não esteja mais vivo. Se não salvares a tua vida agora, pode ser que daqui a alguns instantes não tenhas mais oportunidade, não tenhas mais chances. Portanto, querido, está diante do aviso de Deus. Por quê? Não entregar sua vida a Jesus agora? Por que deter? Por que demorar? Por que esperar? Não há espera. Nós estamos na fila. A qualquer momento o nosso nome será chamado e temos que partir. Não temos escolha. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, eu quero orar por essa pessoa que neste momento está diante da tua palavra, está diante de mim, ouvindo esta mensagem. Deus, fala a este coração e usa, ó Deus, como meio a tua palavra para que essa pessoa receba o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Que não demores, que se dê por avisado, que fuja, Senhor, da morte eterna, o inferno, correndo para os braços do Senhor Jesus, recebendo como resultado da sua decisão a certeza absoluta de vida eterna no Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, agradecido por mais uma oportunidade, por mais esse tempo que tivemos juntos, pregando a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor te guie nessa nova decisão, nessa mais importante, mais precisa e valiosa decisão, que é receber Jesus como seu Salvador pessoal, livrando a sua alma da morte. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.